Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muita alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos, a palavra que alimenta, a palavra que salva, a palavra que quebra cadeias, a palavra que quebra grilhões, a palavra que faz as escamas caírem dos nossos olhos. Por isso nós estudamos a palavra. Nós estamos no livro de Atos. O pastor Marcelo tem pregado bastante sobre esse livro e nós temos contemplado os atos do Espírito Santo de Deus, fazendo milagres, fazendo prodígios, libertando pessoas, curando pessoas. Deus é tremendo, Ele continua sendo tremendo. O Evangelho continua sendo um Evangelho de poder, mas sobretudo é o poder do Evangelho que transforma, é o poder do Evangelho que é capaz de trazer luz a um tempo de tantas trevas. Mas pelo menos temos uma grande notícia: daqui a alguns dias poderemos nos reunir novamente presencialmente na igreja. Que você comece a alimentar aí no teu coração esse anelo, esse desejo de estar junto novamente. É claro que respeitando os protocolos, todo mundo de máscara, todo mundo respeitando os protocolos que estão sendo criados. Mas é uma alegria muito grande poder saber, já poder ter uma data para poder nos reunir novamente no poderoso nome de Jesus. Estamos ali no livro de Atos, capítulo 14, versículo 21 ao 28, onde nós vemos Barnabé e Paulo numa viagem missionária para Licaônia, para Listra, para Derbe, cidades adjacentes. E eles estão ali, primeiramente, anunciando a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Imagine ser mandado como ovelha para o matadouro. Eles entravam dentro das sinagogas e pregavam a palavra de Deus com autoridade. Isso é importante. E lá no versículo 22 há uma exortação de que os discípulos devem permanecer na fé. É permanecer na fé. É permanecer que nos dá a medida do quanto somos discípulos ou não de Cristo. É preciso permanecer, não somente permanecer, porque hoje nós temos pessoas que estão há 10 anos na igreja, conhecemos pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas não têm os frutos do Espírito, mas não tem transformação, mas não vemos os sinais de Deus na vida da pessoa. Então, por isso que Paulo fala, é importante permanecer na fé, na comunhão, no partir do pão. Isso que vai dar a medida do quanto eu sou discípulo. Por quê? Porque nós precisamos de uma igreja de discípulos. Porque o caminho da igreja, o caminho do discípulo é tribulação pura. Assim foi a estadia de Barnabé e de Paulo ali, pregando, admoestando as pessoas ali, o choque entre a cultura do reino com a cultura local, com a cultura ali de idólatra, né? A cultura que estava ali instalada naquela região. Então é necessário que o discípulo permaneça na fé, porque o choque é inevitável. O choque é inevitável. A cultura dos céus com a cultura terrena, a cultura do reino com a cultura dos homens. Então paradigmas são quebrados quando acontece este choque. E isso causa tribulação. Foi assim ao longo da história da igreja. O caminho da igreja sempre foi um caminho de tribulação, mas é a tribulação que foge aos discípulos. É a tribulação
que nós passamos, que nós vivenciamos, é que nos torna verdadeiros guerreiros em Cristo Jesus. Então o caminho da igreja é um caminho de tribulação, amém? Verdadeiro. Creia nisso. Estudem a história da igreja que vocês vão ver que foi um caminho de tribulação. E eu também tenho certeza que o teu caminho como filho de Deus também é um caminho de tribulação. Você teve que superar muitas coisas para permanecer na fé. E a gente precisa permanecer na fé. E permanecer na fé significa permanecer na igreja. Significa permanecer no âmbito da casa do Pai. Amém? Vocês foram chamados para estar na casa do Pai. E a casa do Pai durante muito tempo enfrentou tribulações, né? Esse choque de cultura produziu cismas no interior da igreja. Primeiro, igreja católica romana e igreja ortodoxa, primeiro cisma. Depois, no âmbito da igreja católica romana, mais cismas. A reforma, a igreja católica apostólica romana, do outro lado a igreja protestante, composta pela igreja luterana, a igreja presbiteriana e assim por diante, batista, em 1600 e pouco. Então você vê que esses choques vão produzindo tribulações e que vão depurando a igreja. Amém? A tribulação te depura, meu querido. O teu caminho, quando o sofrimento vier, ele tem um propósito. Se você estiver permanecendo na fé, se você estiver permanecendo em Cristo, o sofrimento tem um propósito. Esta pandemia tem um propósito. Glória a Deus. E esse propósito é depurar a igreja do Senhor Jesus. E a igreja, quando ela deixa de passar pelas tribulações, ela tem que enfrentar algo ainda pior do que as tribulações. A igreja foi perseguida ao longo das histórias. Talvez você também seja perseguido na tua casa por permanecer na fé, por ser filho, por ser diferenciado. Talvez você tenha que passar por perseguições. Mas as perseguições produzem cismas, produzem choques de cultura, produzem também o amadurecimento da igreja, a depuração do discurso e da prática em Cristo Jesus. Só que tem uma coisa também que é tão destrutivo quanto a tribulação. A tribulação ainda tem uma função dupla, né? Causa destruição, causa cismas, mas também causa o amadurecimento. Mas tem uma coisa que é pior que a tribulação, que é a sedução. O caminho da igreja sempre foi de tribulações e seduções. As seduções sempre produziram mais estragos do que as tribulações. A sedução de a igreja se enamorar com o poder secular, a sedução de a igreja se enamorar com o poder político, a igreja se enamorar com o seu próprio poder, que é o poder eclesiástico. Isso também produz estragos. Nós estamos vivendo um momento como esse, em que o poder das seduções tem engessado o agir da igreja, mas não engessa o agir do Espírito. Amém? Às vezes não conseguimos avançar enquanto igreja, mas nada pode engessar o agir do Espírito Santo, aonde há um discípulo. É o trabalho de Deus no macro, na igreja como um todo, e o trabalho de Deus no micro, aqui dentro do teu coração, dentro da tua vida, na tua vida particular, na tua vida devocional, na tua vida familiar, você vivendo o evangelho, você vivendo aquilo que você prega, não tendo incoerência entre o teu discurso e as tuas ações. Isso é Deus trabalhando no micro. A igreja só resistiu ao tempo porque Deus trabalha no macro e Deus trabalha no micro. Ainda que no macro nós vemos muitos desacertos pelas grandes lideranças da igreja em torno da terra, se deixando seduzir por outros poderes que não o poder do Altíssimo. No micro a igreja continua crescendo, avançando, porque o Espírito trabalha no micro, o Espírito trabalha na tua vida, você é a igreja. Amém? Glória a Deus, porque o Espírito Santo trabalha no micro.
E a boa nova vai sobrevivendo. Impactante. A boa nova de Cristo é impactante, por isso que produziu tanta tribulação, tantos desacertos lá no choque cultural de Paulo e Barnabé pregando ali naquela região. Eles chegaram num primeiro momento a ser considerados como deuses, quando Paulo, agindo pela autoridade do Espírito de Deus, curou aquele homem ali e disse para ele ficar ereto. É a mesma palavra que hoje nós trazemos, que o Espírito Santo traz para nós. Fiquem eretos. Amém? Não se vendam. Não se dobrem às seduções do mundo, né? Não compactuem com esse sistema de coisas que está aí. Fique ereto. Só quem pode ficar ereto é quem permanece na fé. Irmão, permaneça na fé, não se venda, não se renda à circunstância, fique firme na igreja, deixa Deus trabalhar no micro. O Espírito de Deus continua trabalhando no micro, isso nos dá esperança de ver uma igreja diferente, porque você vai ser diferenciado, porque o trabalhar do Espírito Santo na tua vida vai ser diferenciado, amém? Assim foi na vida de Paulo, assim foi na vida de Barnabé, quando eles retornaram para a igreja constituída, eles eram outros, a tribulação forjou o espírito do guerreiro neles, a permanência na fé transformou eles em grandes apóstolos, grandes homens de Deus. Na história sempre houve os grandes homens de Deus, ainda que no macro tantos erros foram cometidos, tantas barbáries foram cometidas no nome de Deus. Nós queimamos pessoas na fogueira, nós dizimamos populações inteiras, nós conivemos com barbáries. A igreja no macro cometeu muitos erros que precisa se vestir de sacos, de panos de sacos e de cinza. A igreja como um todo precisa se arrepender de tantos erros que foram cometidos ao longo da história. Isso no macro, porque no micro ela sobreviveu. No micro é na tua subjetividade. É Deus trabalhando ali o teu coração. É Deus, é você caminhando ao lado de Deus. É você dando lugar ao Espírito de Deus. É você confessando Jesus como teu único Salvador e vivendo a fé. Isso é o micro. É o trabalho minucioso do Espírito Santo, gerando os novos filhos de Deus. É em você, é através de você e para além de você que a igreja vai sobreviver. Não é no macro, é no micro. Amém? Deixa Deus tratar a tua vida, deixa Deus transformar a tua vida para que você seja um discípulo verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba esta palavra, que assim como Paulo e Barnabé, que você seja cheio do Espírito Santo, que você permaneça na fé, que você esteja conosco no dia 4 para celebrar esse momento de alegria, que é poder estar no ajuntamento novamente, que é poder celebrar as vitórias que Deus fez, faz e vai fazer na nossa vida e através de nós. Amém? Quero orar para você, Pai, manifesta a tua glória, Deus, na sua igreja. No macro, sim, também, Pai, faça com que os grandes líderes da igreja hoje no mundo tomem decisões corretas que levem a tua noiva para junto de ti. E no micro, Deus, que o teu Espírito continue transformando pessoas, que o teu Espírito continue trabalhando na vida das pessoas, reconciliando elas com Deus, adotando elas como filhos de Deus, e que nós possamos, Pai, como João Batista, preparar o caminho, Senhor, da tua segunda volta, Jesus. Nós te agradecemos no teu poderoso nome. Amém. Fiquem com Deus. Eu te espero ali
no dia 4 para estarmos juntos novamente. Não falte. Amém? Deus conta com você, filho de Deus, discípulo do Senhor Jesus. Amém.